continuamos tendo no ano de 2020. A gente precisa entender a situação dos estudantes que mais precisam, das maiores vulnerabilidades que a gente tem. Nós precisamos entender que, obviamente, não é a reprovação que vai resolver e nem aprovar de qualquer jeito. Nós teremos que ter um equilíbrio em relação a isso. Por exemplo, então, ao falarmos de 8 bimestres, nós estamos falando para aquele estudante que eventualmente não conseguiu ter todo o conhecimento, todas as habilidades, todas as competências que foram previstas para o ano de 2020, que eles possam também continuar esse processo em 2021, inclusive fazendo uma recuperação. Mas também estamos dizendo para os estudantes, não adianta não entregar nenhuma atividade, precisa entregar o mínimo de atividades por conta das presenças do ano de 2020. Então, essa regulamentação ela é importante. E os 8 bimestres é justamente para dar o tempo de recuperação e de busca por esses estudantes. Não dá para deixar ninguém para trás e, ao mesmo tempo, não dá para dizer que a aprendizagem não é importante. Pelo contrário, aprender é fundamental e nós temos que cumprir essa missão daqui até o próximo ano. Secretário, a gente acompanhou durante esses 7 meses de pandemia muitos alunos da rede pública com dificuldade no acompanhamento do conteúdo. Como fica a questão da aprovação e da reprovação? Todo mundo vai ser aprovado para no ano seguinte se resolver essa questão de conteúdo? Como fica essa questão? Bom, esse é um ponto super importante. Para a gente tem que ter algumas entregas mínimas dos nossos estudantes para que ele possa ter a progressão. Não é uma questão de reprovação. Tem as atividades, inclusive, que são impressas, que os alunos, as famílias podem retirar na escola e mesmo se tiver atrasado, vai poder entregar agora, vai poder entregar em novembro, vai poder entregar em dezembro. Inclusive, em janeiro, estaremos abertos a receber esse tipo de material para que ele possa continuar progredindo. E, obviamente, a aprendizagem, a gente vai fazer um diagnóstico com os nossos estudantes, com todos eles, daqui e constante. Não é só um diagnóstico agora quando chega e depois não faz mais. Não, é um diagnóstico a cada mês durante os próximos 2 anos para que a gente possa fazer esse processo de recuperação da aprendizagem. Inclusive, por isso os 8 bimestres, porque se ele não tiver entregue eventualmente de um bimestre apenas, mas entregou de 3 desse ano, ele vai poder recuperar, porque não faz sentido não dar oportunidade. E para os alunos que mais precisam, a gente precisa ter a compreensão das dificuldades, seja da conexão na TV Cultura, por exemplo, com o nosso canal da TV Educação, seja no aplicativo do Centro de Mídias, que aliás orienta os pais a estarem acompanhando ao máximo possível os seus filhos, ou dos materiais impressos que nós temos. Nós temos multiplataformas justamente para tentar atender da melhor maneira e sem contar o grande esforço, o trabalho incrível que os nossos professores estão fazendo. Agora, falando especificamente sobre o ensino fundamental, as aulas autorizadas a voltar aí no dia 3 de novembro na rede estadual, por que o governo do estado autorizou então a retomada para as escolas particulares, sendo que a própria rede do governo só volta no dia 3, secretário? Veja, na verdade, o que o governo autorizou foi para todas as escolas, a partir do dia 7, sejam públicas ou privadas, voltarem. Como nós dissemos, a autorização sempre tem que ser em conjunta, e é isso que o governo do estado fez. Mas sobre a questão das aulas presenciais? Sobre as aulas presenciais. Estão autorizadas pelo governo do estado aulas presenciais a partir do dia 7 de outubro, portanto, a partir de hoje, todo o estado está autorizado. Aí nós temos que ter uma outra autorização, que é a autorização local das prefeituras. Aí começam a ter variações distintas, considerando as questões locais de vigilância sanitária. E a própria Secretaria de Educação pode ter medidas diferenciadas. Quando a gente fala de autorização que precisa ser junto, logicamente que a rede municipal tem que estar preparada, a rede particular tem que estar preparada, ou a própria rede estadual deve estar preparada. Nós temos uma convicção que é necessário voltar, mas precisamos voltar lentamente, vagarosamente, dando oportunidade para os que mais precisam, começar com atividades extracurriculares agora com as crianças menores, para voltar às aulas no dia 3, certamente vai nos trazer um aprendizado, um processo de formação comportamental, inclusive para as crianças, de como elas devem se comportar nesse novo normal. Pode chegar abraçando, pode chegar beijando, pode ficar sem a máscara. Então, com as crianças menores, ter um processo ainda lento, mas com atividades extracurriculares, vai nos ajudar, inclusive, a preparar melhor este retorno para este novo normal que a gente vai encontrar dentro das escolas. Por isso que nós optamos na rede estadual ser inclusive mais restritivos, seja no percentual de alunos, seja na forma de retorno, e estamos conversando com as prefeituras, por exemplo, e isso é para a gente, por exemplo, a cidade de São Paulo é uma referência, ter a volta das atividades extracurriculares neste momento na cidade de São Paulo é muito importante. Hoje nós
temos mais de 300 escolas, são 304 escolas que estão voltando com alguma atividade extracurricular na rede estadual. Então é um aprendizado muito importante que nós temos, muito além do que a gente pode imaginar, dar oportunidade para essas crianças terem algum contato na escola. Secretário, uma última pergunta antes de eu devolver para o Rodrigo. Eu imagino que a partir de hoje, com a presença de alunos aqui, começa um trabalho de muita observação, de ver como na prática isso vai acontecer. Como é que o trabalho do Estado vai ser feito a partir de hoje, esse trabalho de observação, para a partir desse trabalho se evoluir? Não, sem dúvida, tudo isso aqui é um processo de aprendizagem, né? Nós estamos voltando com as crianças que mais precisam e desejam, obviamente tem o desejo da família aqui também, e nós estamos aprendendo com esse processo, né? Por exemplo, hoje aqui nós teremos aulas de educação física para as crianças que estão voltando, né? Temos 2 professoras de educação física que vão fazer a atividade. Neste momento isso é tão importante para as crianças, porque elas estão saindo de um período de pandemia, ainda que tenham acesso à rua, muitas vezes estão inclusive na rua, mas elas vão ter, por exemplo, um auxílio para qual é o comportamento e também qual é o desenvolvimento físico que ela vai ter durante esse período. A importância disso é fundamental. E a gente vai estar aprendendo, por exemplo, como fazer novas aulas de educação física com distanciamento, porque na prática nós estamos discutindo isso e começamos a ter atividades no mês passado no interior e agora aqui na capital. Então o aprendizado é constante. Em qualquer ótica que a gente olhe, hoje é a recepção, hoje são as primeiras atividades e certamente nós vamos ter o acompanhamento dos nossos supervisores, dos nossos PCNPs, das diretorias de ensino, da própria secretaria, indo às escolas e cada vez mais aprendendo sobre tudo isso e certamente dando um feedback e apoiando as nossas escolas para que esse retorno seja cada vez melhor e gradualmente, lentamente, a gente vai aumentando. Secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, obrigado, secretário.